Pessoal, hoje estamos na segunda semana, né? Na segunda semana da gestão das emoções. Semana passada a gente teve a gestão do medo e essa semana nós estaremos trabalhando a gestão da ansiedade. As nossas lives sempre vão acontecer neste mês de dezembro, abordando uma emoção, sempre nas quintas-feiras, às 20 horas, e a duração da live é apenas de 20 minutos. E a gente sempre apresenta um trabalho de neurociência aplicada, porque eu acho muito importante a gente esclarecer como a neurociência atua nas emoções, como é esse processo neuronal, mas não adianta eu só informar, eu tenho que lhe dar recursos para as pessoas conseguirem administrar a sua gestão. Então esse é um ponto alto, meu carro-chefe das minhas lives. Bem, pessoal, então vamos iniciar falando sobre essa emoção, a ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção boa, como todas as nossas emoções, enquanto saudáveis e equilibradas. A ansiedade, ela é uma emoção que ela é regulada pelo hipotálamo, né? Onde há a regulação dela. Então, se nós temos alguma coisa a mais, algum desafio, alguma coisa no dia a dia que nos aciona, ela vai se intensificar um pouco mais. E o hipotálamo é que vai fazer essa regulagem, né? Porque eu sempre digo, se eu não tivesse um nível de ansiedade até um pouco acima da média, eu não chegaria onde é que eu cheguei, né? É isso que nos impulsiona, é essa ansiedade que nos dá um estímulo, que nos dá motivação, que nos, como se diz, nos dá aquela pilha, né? Agora, ela tem que estar num nível, né, que não dá aquela ânsia, né? Como é que nós vamos identificar até que ponto a ansiedade é uma patologia ou é uma emoção normal? Nós vamos ver pela intensidade e a duração dessa ansiedade, né? A intensidade dessa emoção e a durabilidade dela. Porque se essa emoção for algo que ela é constante, que a gente está sempre naquela ansiedade no dia a dia, por questões difíceis ou por questões normal do cotidiano, ela é chamada de transtorno de ansiedade generalizado, né? Então, a ansiedade vem no momento em que nos impulsiona até. Mas no momento que ela extrapola, que ela passa a ser constante, que ela passa a ser intensa, que ela passa a ter uma duração grande, que ela vai dar sintomas. Vamos apresentar os sintomas, tá? Sudorese, até um enjoo, uma sensação ruim, de mal-estar, taquicardia, aquela sensação de ansiedade, assim, de que a gente não sai de si, né? Ela também pode dar tontura, pode os olhos ficar um pouco, a visão perturbada, né? A gente até pode ficar procrastinando, a gente pode ficar tão ansiosa que aquela ansiedade é tão grande que a gente fica bitolada, procrastina, se bloqueia. Também pode acontecer isso, né? Ela pode
causar verborragia. A pessoa fala verborrágica, fala, né? Fica verborrágica, fica acelerada, não consegue parar quieta, ficar muito tempo sentada num lugar, né? Daquela impaciência, certo? Então, esses são alguns dos sintomas da ansiedade. E quando esse transtorno é tão grande, ele deve ser tratado, porque ele pode, essa ansiedade, ela pode desencadear, além da síndrome de ansiedade, ela pode desencadear a síndrome de pânico também. E o TOC, tá? Que é um transtorno, né? O transtorno obsessivo compulsivo, aquelas pessoas que comem compulsivamente, né? Que comem, a ansiedade faz elas comerem constantemente, sempre se sentindo fome, inclusive. Essa é uma ansiedade patológica. Então, nós conseguimos distinguir a ansiedade como um sentimento, que até nos ajuda, a um estágio patológico, né? Inclusive, depois nós vamos trabalhar com um teste para você se testar até que ponto a sua ansiedade ela é um transtorno de ansiedade generalizada, ela é uma ansiedade normal ou ela já desencadeou problemas maiores, né? Bom, o que acontece quando a ansiedade fica um transtorno? E eles observam, os neurocientistas, né, que células de ansiedade brotam no hipocampo ventral CA1, que a gente chama, tá? Então, essas células brotam e o hipotálamo não consegue controlar, né? Essas células no hipocampo são tão intensas, né? Que o hipotálamo não consegue fazer a regulagem dessa emoção. É isso que acontece com a região neuronal, certo? E qual é o antídoto da ansiedade? A serotonina, a noradrenalina, esses neurotransmissores. Esses neurotransmissores todos, se nós acionarmos, eles são formas de regular a ansiedade, né? De regular essa ansiedade. Por exemplo, a ocitocina, né? A ocitocina, que é o autoamor, que é o autocuidado, que é a autoestima, né? Então, estimular a ocitocina. Estimular também a serotonina, né? E meditação é muito importante. A meditação é um remédio divino. Tire 10 minutos, 8 minutos ao dia, medite. Você não está bem, você teve até uma crise de ansiedade, retire-se, fique por 10 minutos, respirando profundamente, buscando elevar os seus pensamentos, a sua espiritualidade, que a nossa mente é plástica. No momento em que nós colocarmos a respiração, que nós colocarmos a meditação, as células de ansiedade no hipocampo vão ser dominadas pelo hipotálamo, vai conseguir regular isso, certo? Relaxamento também são coisas muito importantes para aumentar os nossos neurotransmissores, certo? A alimentação, os chás, a fitoterapia, né? Uma alimentação sem muita carne, uma alimentação que não seja pesada, né? Uma alimentação mais tranquila. Isso tudo vai nos ajudar, né? No processo químico, porque nós podemos naturalmente buscar
regular essa ansiedade, de forma que depois que ela se transformou numa patologia, ela vai precisar de profissionais, né? Por exemplo, eu trabalho muito com isso, com a neurociência cognitiva comportamental. Eu trabalho com meditação, com yoga, né? Todas essas coisas para ajudar as pessoas a administrar a sua ansiedade, a fazer a sua gestão da ansiedade. Porque nós somos humanos. E o que a ciência tem nos mostrado? O que a neurobiologia tem mostrado do TA, tá? Do transtorno de ansiedade? Ela tem nos mostrado duas coisas importantes, que é o ambiente e o DNA, a nossa genética. E geralmente a ansiedade, ela já começa lá na infância. Lá na infância nós vamos reconhecer uma criança ansiosa. Existe ansiedade já na infância. A ansiedade não é só para adolescentes, adultos, etc. Não, ela já vem com a parte genética, com essa tendência, né? A esse desequilíbrio no hipocampo e hipotálamo, tá? Certo? E os ambientes são muito importantes. Os ambientes são importantíssimos. E o que acontece hoje em dia? Toda essa questão de jogos, de impulsos que são dados, a criança fica com seu pensamento acelerado, ela fica num estado pilhada que acaba acionando e criando vícios comportamentais que levam a desenvolver a ansiedade. Então é muito bom que os pais observem, né, o ambiente mais calmo, a música mais adequada, né, enfim, trazendo a calmaria, a tranquilidade, não acelerar, né, ficar ali cutucando, insistindo, né, que no fim a pessoa fica num estado de ansiedade para corresponder ao que os outros querem. Então vamos ser bombeiros, vamos desde a infância observar isso, porque aí futuramente quando entra a parte hormonal, aí já até desencadeia o transtorno de compulsão, de alimentação, começam a se alimentar. Vocês têm crianças tão ansiosas, né, que começam a se alimentar, a comer compulsivamente. Então, vamos evitar essas coisas e vamos criar estratégias inteligentes, gatilhos comportamentais, para que este ambiente e que esses traços de genética, vou dizer uma coisa para você, nós não somos reféns ao nosso DNA, nós não somos refém da nossa genética, nós conseguimos trabalhar a nossa neuroplasticidade com a neurociência cognitiva comportamental, nos libertar dessas situações, tá? Nós não podemos ficar refém disso, nós temos que ter esse conhecimento que eu estou informando para vocês, para tomar as devidas proporções, né? Certo? Muito bem. Então eu apresentei para vocês algumas coisas muito importantes, né? Que realmente vão nos ajudar a nos prevenir, a evitar esses transtornos todos, certo? Agora, nós vamos a uma questão muito importante. Nós temos que agora identificar em nós e nos outros, até nos nossos familiares, nos nossos filhos, nos nossos netos, né? Como identificar a ansiedade para logo recorrer. Então eu vou agora ler esse testezinho, tá? E aí vocês vão fazer a sua tabulagem e vão sair bem mais informados do que é uma ansiedade, a emoção,
e o transtorno. E como evitar, tá? Eu vou depois ainda dar dicas de neurociência aplicada para você remediar a sua ansiedade. Mas agora eu quero fazer um teste com vocês. Então eu vou ler aqui o teste, tá? A primeira questionamento. Preste atenção. Com que frequência? Porque como eu expliquei para vocês, é a intensidade e a duração da ansiedade que a gente vê se ela é patológica ou não, certo? Então, com que frequência você se sente ansioso? A ansiedade, vocês nunca sentem? É nunca? Nenhuma circunstância, tá? Várias circunstâncias vocês se sentem ansiosos? Ou você se sente ansioso sempre no seu dia a dia? Então, se você se sente sempre ansioso no seu dia a dia, por questões que são naturais, que não são além do normal, você já apresenta um sintoma de transtorno, ok? A segunda questão, com que frequência não consegue impedir ou controlar as preocupações, tá? Assim, não consegue, tá sempre ansioso, preocupado com o dia seguinte. Esse tipo de preocupação. Essa ansiedade com o dia de amanhã, com a prova que vai fazer, com isso, com aquilo, com aquilo outro. Com que frequência isso acontece? Acontece em todas as situações, nenhuma situações ou várias situações, tá? Então, se vocês geralmente não ficam extremamente preocupados, nenhuma vez ou raramente, ok, você está num nível natural, tá? Se essa frequência são várias vezes, ocasionalmente, ok. Agora, se você está sempre com esse nível de preocupação, você já pode, é um sinal vermelhinho de transtornos, ok? Bom, a seguinte questionamento, para você identificar bem, para ficar tudo bem claro. Consegue com frequência? Com que frequência tem dificuldade para relaxar? Tem pessoas que não relaxam nunca, que estão sempre tensas, sempre atentas, sempre pilhadas, sempre, né? Então, você consegue relaxar? Várias vezes você consegue um nível de relaxamento? Ou se diariamente, constantemente você está num estado tensional, com dores até corporais, tensa, dor de cabeça também, que é um sintoma, dor na nuca, né? Se você constantemente não consegue relaxar, não consegue se desligar, você já tem um sinalzinho de transtorno, ok? Vamos ao quarto questionamento. Com que frequência você fica tão agitado que não consegue permanecer sentado? Não consegue parar quieto, não consegue ficar sentado, caminha para cá, caminha para lá, fica assim, hiperativo até. Com que frequência isso acontece? Você nunca tem essa dificuldade de permanecer sentado, de ficar numa posição, ou você várias vezes tem algumas dificuldades de ficar sentado, de ficar acomodado, ou você está sempre nesse estado de agitação, com as pernas, com os braços, não para quieto, né? E vai para lá e senta cá e vai para lá. Esses são alguns sintomas
de transtornos de ansiedade, ok? Vamos ao seguinte: com que frequência você está irritado? Você está aborrecido? Com que frequência você está aborrecido? Com que frequência você tem níveis de irritabilidade? Como é que está o seu humor? Então, se você está sempre num estado de mau humor, de irritabilidade, de contrariedade, de que não dá nada certo, né? Esse é um sinal de transtorno, ok? E vamos para a última indicação aqui. Você tem um medo horrível de que algo dá errado. A sua ansiedade é um medo horrível de que algo dá errado, de que algo lhe aconteça, de que algo não dê certo. Esse estado de que algo pode acontecer, tão ansioso. Ai, será que fulano não vai se acidentar? Ai, será que isso de horrível não vai acontecer? Né? Puxando para as coisas assim trágicas, né? Acontecimentos trágicos. Isso também demanda níveis de transtorno quando isso é uma constante. A pessoa está sempre naquele estado de que vai acontecer alguma coisa, certo? Outra questão também que a gente tem que ficar atento é a pessoa que come. De vez a ansiedade, ela come a ansiedade, ela come a comida, ela come as suas emoções, ela vai engolindo, ela vai preenchendo vazios emocionais. E ela vai controlando a sua ansiedade com a alimentação. Ela fica ansiosa, ela vai lá e come um chocolate. Aí ela fica ansiosa, ela vai e compensa. Então ela vai compensando a sua ansiedade com alguma coisa, preenchendo, acalmando a sua ansiedade com alguma coisa. Isto também demanda o transtorno de ansiedade, ok? Agora, então, nós vamos para a última parte. Se você tem mais do que 2, 3 questões ali contínua, como eu disse para vocês, o que indica o transtorno é a duração e a intensidade. Se você tem isso intenso, em mais de um questionamento, de 2 a 3 questionamentos, você deve procurar ajuda, certo? E se você tem um nível de ansiedade, mas você quer melhorar, você quer que isso tem consciência disso, porque eu sempre digo, a prevenção é o melhor. Então agora eu vou dar dicas para você evitar a ansiedade. Dicas de neurociência aplicada, ok? Bom, uma dica de neurociência aplicada que eu tenho dado até para os meus clientes, que é aquela pessoa que está preocupada com o dia seguinte, que vai dormir, não está conseguindo dormir, preocupação se aquilo vai dar certo ou não vai dar certo. Esse nível de ansiedade, tá? Então, que gatilhos nós vamos usar para essa situação? Então, eu digo para pegar uma folha de papel e escrever tudo que está afligindo em relação ao dia seguinte. Todos os medos, ansiedades, inseguranças, isso, aquilo, coloca no papel, tira aquelas sensações, tudo que está lhe afligindo e coloca no papel, como se aquilo saísse de você e você transferisse pro papel. Terminou, escreveu tudo aquilo, amassa,
vai para o lixo. Essa é a terapia do lixo. E o que eu digo? Quando colocar no lixo, você mentaliza que você está colocando realmente tudo aquilo que você escreveu, que você estava sentindo, que você estava somatizando no lixo. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer a lista de programação para o dia seguinte. Vou levantar, fazer isso, aquilo, papapá. Então, tudo aquilo que você antes tinha preocupação, você vai organizar. A organização de colocar no papel. Aí, quando você terminou de colocar tudo aquilo até que você se preocupava antes, aí eu vou fazer isso, vou falar com fulano, blá, terminou a sua agenda do dia seguinte, coloca ali, deita, faz algumas respirações profundas, busca um relaxamento e boa noite. Essa é a técnica para as preocupações em relação ao dia seguinte. Agora vamos para a técnica de neurociência aplicada, tá? Para aquela ansiedade que a gente tem quando a gente tem um desafio maior, quando a gente tem uma dificuldade maior para enfrentar. Vou ter que me apresentar em público, vou ter que falar com o meu chefe, vou ter que pedir desculpa para uma colega. Eu estou muito ansiosa que ela não vai deixar de ser minha amiga, né? O que você vai fazer? Escute bem a técnica, tá? Você vai fechar os seus olhos, você vai imaginar a imagem daquela pessoa ou daquela situação que você tem que enfrentar, uma entrevista, sei lá o quê. Você coloca a situação numa foto, numa imagem. Vamos usar o exemplo que você vai ter que falar com o seu chefe, tá? Vamos usar um exemplo prático. E aí você vai colocar a imagem do seu chefe. E aí você vai olhar com os olhos fechados, bem concentrado. Você vai olhar lá nos olhos do seu chefe e você vai falar para ele tudo aquilo que está no seu coração, tudo aquilo que você deseja que ele entenda, explicando, vai explicar, vai falar, vai tirar essa ânsia, vai tirar a sua aflição e você vai encerrar a conversa agradecendo que ele lhe entende e que vai tudo dar certo. E ponto. Essa é uma técnica muito interessante, porque as mentes se comunicam, né? Holograficamente a gente está se comunicando com tudo e com todos. E com essa técnica é como se a gente resolvesse já aquilo. Então a ansiedade não está no nosso coração, a gente vai ficar tranquilo, não, na hora vai dar tudo certo, né? Então é uma forma de você tirar a sua ansiedade, certo? Então eu dei 2 dicas bem interessantes, eu agradeço muito a atenção de vocês, eu não quero expirar no tempo e gostaria de lhe convidar para a semana que vem, que é a pré-ocupação. É a gente se ocupar com as coisas que vão acontecer. Segundo a ciência, 90% das nossas preocupações não acontecem. Então, a semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, eu espero você, tá bom? Namastê, pessoal. Obrigada.